Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser muito especial. Eu vou gravar com um casal que eu acompanho no YouTube já há algum tempo. O canal deles ficou um bom tempo parado. Eles tinham uma Kombi chamada Rita Lee e venderam a Kombi por uma série de questões pessoais e pararam com os vídeos. Estão retornando agora com os vídeos no YouTube e eu acho que é uma oportunidade incrível de poder bater um papo com eles. O canal deles é o Mundo Verde e Amarelo. O nome deles é Marcelo e Carla. Eles foram proprietários da Kombi Jujuba e depois da Kombi Rita Lee. Agora eles estão planejando um novo início do projeto. Eles têm o projeto de fazer uma viagem ao mundo e nós vamos bater um papo com eles a respeito disso. Então, sejam muito bem-vindos. Com vocês, Marcelo e Carla, do canal Mundo Verde e Amarelo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra ter vocês aqui comigo, né? Pessoas que eu vejo no YouTube, vocês são artistas, né? E que eu estava com saudade porque vocês estavam parados, né? E eu gostaria de saber, voltaram para valer agora? Ainda não, infelizmente ainda não, foi só um passeio ali mesmo. Na verdade a ideia é nós começarmos a voltar a publicar, né, com uma certa frequência. É o que a gente fala, não dá para prometer conteúdo porque nós efetivamente não estamos na estrada, né? Nós estamos vivendo, digamos, uma vida normal, né? Mas diariamente nós recebemos muitas pessoas mandam e-mails ou mandam um WhatsApp ou de alguma forma entram em contato ou pelo Instagram nos perguntando, mas por que vocês... Muita gente comenta isso, por que vocês não gravam a vida de vocês mesmo, normal? Porque tem muita gente que tinha... Digamos assim, a gente acabou fazendo amizade, pessoas que nos acompanhavam meio quase que diariamente, né? E isso é bem legal. Então nós pensamos assim, na verdade o que aconteceu é que quando nós paramos, foi algo bem difícil para nós, foi uma decisão muito difícil para nós, né? Foi. Para nós chegarmos ao ponto de dizer assim, não, realmente é o momento de nós pararmos agora para dar um tempo. Foi bem difícil, vender a Rita foi Ainda mais difícil. Ainda mais difícil porque além de ser, não era um carro, né? Era a nossa casinha. E foi algo que nós mesmos desenvolvemos, né? Com a ajuda de algum casal de amigos, mas nós construímos praticamente tudo ali, né? Então a gente cria um vínculo muito forte e para nós era quase que alguém da família mesmo, a Kombi. Era algo muito especial, né? Enfim, vendemos a Kombi. Quanto tempo vocês ficaram com a Rita Lee? Com a Rita... 2 anos. É que a gente tinha ela, 2 anos foi na estrada, a gente comprou ela há uns 3 anos. Uns 3 anos, mais ou menos. Não foi tanto tempo assim, mas foi tudo muito intenso, né? Nós tivemos uma corujinha antes. Sim. Né, a Jujuba. Aliás, nós devemos colocar um vídeo também. Estou pensando em fazer um vídeo falando sobre a Jujuba, porque as pessoas perguntam também. Nós tínhamos uma Jujuba, que era uma 75, né? E depois tivemos que vender, enfim, e aí compramos a Rita. Mas enfim, voltando à pergunta, nós paramos Depois que nós paramos, nós ficamos um bom tempo, foi bem traumático mesmo, digamos assim, para nós pararmos com o projeto. Difícil, muito difícil. E a ponto de nós optarmos por não ver, paramos de acompanhar todo mundo. A gente não só não publicou nada nesse período, como não assistimos nenhum canal de viagem, porque era sofrido, né? Então foi um período assim que a gente levou um bom tempo para se readaptar à vida antiga, de ter uma rotina, de trabalhar, de morar no mesmo lugar o tempo todo. É difícil voltar, é bem difícil voltar. Hoje ainda conversei com uma amiga sobre o assunto. Hoje, né? Depois de 2 anos... Mas enfim, a tua pergunta voltamos? Ainda não, mas estamos nos preparando para. Nós estamos numa fase assim, estamos trabalhando muito, né? Para termos uma base mais sólida, mais bem programada desta vez. Porque a ideia é realmente, em seguida, voltarmos em definitivo, para vivermos na estrada. Vivermos na estrada em definitivo mesmo. Então, esses são os planos. Nós ainda não temos uma data específica para prometer, não, a gente vai começar dia tal, de tal ano, de tal mês. Não. Estamos
Acho que tende a estar próximo, mas não dá para garantir nada ainda. Na verdade a gente já tem meio que a data na cabeça, mas não vamos divulgar ainda porque... Não queremos nos comprometer e criar uma expectativa que de repente não... Ainda mais com essa questão com essa questão de pandemia, esse ano atrapalhou tudo. Atrapalhou um pouco os planos, na verdade, né? Mas já está tudo bem encaminhado, digamos assim, vamos voltar de certeza. Como é que começou o projeto de vocês? Como é que foi lá no início? Isso faz bastante tempo já. Acho que lá nós nos conhecemos em 2008. Acho que lá por 2010, por aí, mais ou menos, eu e o Marcelo tínhamos ido passar um final de semana na casa de uns amigos em Floripa. Dormimos lá e de manhã acordamos e ele virou para mim, olhou muito sério e falou assim: vamos dar uma volta ao mundo? Eu fiquei olhando e disse: tu tá meio dormindo, tá sonhando, né? Não, tô falando sério, tô acordado, quer dar uma volta ao mundo comigo? Como assim? De carro. Disse, amor, mas não dá para ir de carro, tem um monte de oceano para atravessar. Não, mas tem como fazer, vamos pesquisar, topa. E isso era um domingo, de manhã cedo. A gente levantou, tomou café, entrou no carro e foi para um lugar em Floripa que a gente gosta muito, que é Morro das Pedras. Estacionamos o carro num lugar legal, assim, de frente para o mar, e ficamos conversando sobre isso. Passamos horas, né? A gente ficou quase o dia inteiro, não almoçamos. Sabe quando você se empolga no assunto, esquecemos de comer, esquecemos todo o resto, e ficamos só imaginando como poderia ser. Só que nessa época, nossos filhos ainda eram pequenos e moravam com a gente, tanto a minha filha quanto o filho do Marcelo moravam com a gente. Mas foi ali que começou a história toda. Eu falei, eu topo. Então vamos começar a planejar isso. E a gente deu um prazo, a gente chegou em casa, na época meu pai era vivo ainda, morava comigo, e nós chegamos em casa e eu falei, pai, nós vamos dar uma volta ao mundo. Aí ele me olhou muito sério, ele assim, como assim? Eu disse, não, é sério, a gente decidiu isso hoje, daqui a algum tempo a gente vai com um carro, com um motorhome, ainda não sei como, mas a gente vai dar uma volta ao mundo. Ele falou assim, espera só um pouquinho. Aí ele foi lá no quarto dele, voltou com o mapa mundi, abriu em cima da mesa e falou assim, vamos traçar o roteiro. Se empolgou muito. Foi uma pena que ele não viu a gente sair. Seria uma satisfação para ele. Ele faleceu uns anos antes de a gente começar essa ideia. Mas foi seu assim, pai foi a primeira pessoa a nos apoiar. De primeira, assim. E foi assim que começou. Aí, a partir dali, a gente todo dia sentava em frente ao computador e ia pesquisar na internet pessoas que estavam fazendo isso, como faziam, de que forma, e começamos a estudar né, como fazer. A ideia era de carro, na época a gente não tinha ainda ideia de o quê, né? Que veículo exatamente. O Marcelo até tinha pensado inicialmente com veículo 4x4, depois os planos foram mudando, mas foi assim que surgiu a ideia. Durante 5 anos a gente ficou pesquisando, planejando e estudando como fazer. E começamos a entrar em contato com outros viajantes. Nós já seguimos algumas pessoas pelo Facebook na época, e antes de partirmos, antes mesmo de começarmos a montar a Kombi, na época da Jujuba ainda, né? Começamos a receber alguns viajantes na nossa casa. Coincidentemente, por exemplo, a gente seguia um casal que era da Catalunha e que tinha entrado na América do Sul, eles trouxeram o carro deles, eles têm uma T4, que é a Kombi um pouco mais moderna, né? E a Carla entrou em contato com eles. Eu mandei uma mensagem pelo Face, quando eu vi que eles estavam entrando no Brasil, eles já tinham feito Argentina e Chile e Uruguai. Quando eles entraram no Brasil, eu mandei uma mensagem. Eu falei, olha, a gente segue o canal de vocês, simpatiza muito com o projeto. Se vocês passarem aqui por Santa Catarina e quiserem se hospedar na nossa casa, serão bem-vindos. Venham que serão bem-vindos. Aí eles nos responderam e acho que um mês depois eles vieram, ficaram 15 dias conosco. Foi muito legal. Muito bacana. Aí mesmo que eu disse, essa vida que eu quero para mim. Não, é isso que a gente quer para a vida. E nesse meio tempo, outras pessoas, por exemplo, tem 2 meninos bem jovens, assim, que vieram do Chile. Da Colômbia? Da Colômbia. Eles compraram um tuk-tuk na Colômbia e viajaram, eles vieram toda a América do Sul de tuk-tuk com um cachorro ainda, e vieram para assistir na época da Copa do Mundo. Eles queriam assistir o jogo da Colômbia aqui no Brasil. Então eles também ficaram quase 2 semanas na nossa casa, foi muito legal. Então nesse meio tempo a gente foi alimentando esse sonho de ter esse tipo de vida, né? E quanto mais a gente tinha contato com as pessoas desse meio,
mas nós vemos assim, é isso que a gente quer. Foi quanto tempo de preparação mesmo? Até de quando vocês tiveram essa primeira conversa aí, até vocês saírem? Uns 4, 5 anos. Não chegou a completar, quase 5 anos. Quase Deu 5 anos. A gente saiu um pouquinho antes, a data planejada era janeiro de 2018, não, era para ser janeiro de 2017 e nós saímos uns 6 meses antes. Nós saímos em finalzinho de agosto de 2016. Exato. E foi um pouquinho antes do aniversário da Marcela, por isso que eu sei a data. E onde foi que entrou a Kombi aí nesse planejamento? Então, a Kombi é uma longa história. A Kombi é uma longa história. A maluca aí, do caso, fui eu, porque a gente começou a pesquisar. O sonho do Marcelo era uma Defender, né? Um 4x4, vou colocar uma barraca de teto, fazer alguma coisa tipo mundo por terra. Só que a gente começou a pesquisar os preços e não era para o nosso bolso. Chegamos a fazer test drive com caminhonete, vimos várias opções, uma camper. A gente viu todas as opções possíveis. Nenhuma era para o nosso bolso, né? Sim. E aí um dia a gente estava indo para o trabalho e na época eu tinha um Clio velhinho. Que incomodava. Daí a gente indo para o trabalho, paramos para abastecer. E eu olhei para o Marcelo e falei assim, amor, quando eu era criança, meu pai tinha uma Kombi e a gente ia acampar com aquela Kombi. Colocava tudo dentro, até fogão a minha mãe levava. Será que não dá pra gente fazer isso de Kombi? Daí ele me olhou e disse, na teoria eu acho que dá. A Kombi é um veículo barato, tem uma manutenção barata, só consome um pouco mais, mas aí ficam pensando, né? Será que vale? Não vale? E aí, de novo, a gente foi pra internet pesquisar e a gente descobriu, na época, não tinha nenhum brasileiro viajando de Kombi. A gente descobriu que os argentinos, sim, esses pegavam umas Kombis caindo aos pedaços, jogavam um fogareiro, um colchão no chão. Foi nessa época que a gente começou a seguir um cara chamado Cláudio Dias, é um argentino que já fez toda a América do Sul, acho até que há pouco tempo atrás ele estava no Brasil. Sozinho numa Kombi velha, caindo aos pedaços, assim, sem estrutura nenhuma e muito legal. A gente começou a segui-lo e conversar, trocar figurinha com ele. Assim. Daí o que a gente fez, né? Eu vendi o meu Clio, e fomos atrás. Na verdade, eu não tinha vendido ainda. Eu falei, se eu vender o Clio, a gente compra uma Kombi? O Marcelo, uma Kombi velha, acho que a gente compra. Na época, as Kombis não estavam tão valorizadas. Não, e na verdade, quando ela falou na possibilidade de termos uma Kombi, eu falei assim, eu topo, mas tem que ser uma corujinha, tem que ser uma antiga. Porque eu sempre fui apaixonado pelas antigas, eu acho lindas, né? E aí, falei, vamos procurar, né? Nós começamos a pesquisar no LX ou algo assim. Então, aí a gente achou a venda no LX em São Bento do Sul, que é uma cidade no norte do estado. Ligamos pro cara e fomos lá ver a Kombi. Quando a gente viu a Kombi, estava parada há 1 ano. Jogada no pátio de uma empresa lá. Empresa dele. Toda riponga, a Kombi era amarela, com os adesivos anos 70... Muito cheio de florzinha colorida. Cuba na Kombi, tinha lá da Kombi, porque ele contou que ele comprou a Kombi em parceria. É uma longa história, mas assim, comprou em parceria com mais alguns amigos que depois resolveram cair fora e ficou só com ele. Ele botava um balcão nessa Kombi, abria o salão, as portas do salão com um balcão lá dentro, ele ia para as festas e ficava no pátio das festas e vendia Cuba para a galera. Por isso que tinha o adesivo Cuba na Kombi. E ela estava toda adesivada verde e amarelo já na época. Ela era amarela e tinha umas faixas verdes e flores coloridas. Com flores coloridas, era bem riponga, assim, muito, toda só podre, que a gente olhou a Kombi e foi paixão à primeira vista. Assim. Aí o Marcelo disse, vamos ver se pega, né? Ligou a Kombi pegou de primeira. O cara foi bem franco conosco. Ele falou, olha, a Kombi tá parada há 1 ano, que eu nem viro isso aqui. O motor foi feito na época e eu fiz o motor e não usei mais ela. Mas eu acredito que se bater, pega. Aí bateu, pegou, perfeito. O motor tava um reloginho. Eu falei, o resto a gente arruma. Nós vamos levar. E o cara falou assim, não, mas vocês não podem levar porque vocês têm que descer a Serra Dona Francisca, que é uma serra bem sinuosa, e ela não tem freio. Sim. Aí o cara falou pra nós... Não, e eu tinha que vender meu carro. Não, na verdade, nós nem tínhamos dinheiro ainda. Aí voltamos pra casa, colocamos o carro à venda. Em 2 dias eu vendi meu carro e depositamos a grana pra ele. Aí ele mandou uma plataforma, mandou a Kombi lá pra casa. Aí o Marcelo foi pra internet pra descobrir como é que arrumava o freio da Kombi, porque ele disse, eu não vou mandar arrumar, eu quero aprender a fazer. Eu quero aprender a fazer as coisas. Aí pelo YouTube eu descobri o Marcelo Tonella, que é das Kombis, né? E comecei a ver os tutoriais do Tonella e aprender as coisas. Troquei fita de freio, os rolamentos das 4 rodas,
fiz todo o freio, funcionou, felizmente, por isso que estamos aqui, né? Sim. Mas, então assim, foi toda uma história. A Kombi começou dessa forma. E aí a gente começou a reformar aquela Kombi. A ideia era viajar com aquela Kombi. Desmontamos ela inteirinha, tudo que você imagina que tem numa Kombi, a gente tirou. Primeiro nós fizemos várias viagens com ela do jeito que estava. Eu só fiz os freios e troquei os rolamentos. Freio e rolamento, e a gente viajou um monte com ela assim. Sim, aí descobrimos que quando chovia entrava mais água por baixo da Kombi do que por cima. Mais ou menos assim. E assim foi. Mas era muito divertido. A porta abria sozinha, era muito legal. A Jujuba era uma festa, cara. Muito legal. E aí encostamos ela e começamos a reformar. Nós dois. Lixamos ela inteirinha, deixamos na lata só. Deixei ela no osso. Trocamos as longarinas. Cortei tudo que estava podre fora, compramos as longarinas, o fundo. Fazendo em casa, tá? Tudo nós dois fizemos naquela Kombi. Aprendemos a soldar e tal, e fomos fazendo a coisa. Foi um processo bem divertido, assim. De vez em quando alguém se queimava pra sol. Sim. Mas foi bacana. Bem legal. Só que aí aconteceram uma série de situações. Que o pai teve um problema de saúde. Meu pai ficou doente, a gente teve que ir embora, morar pra Floripa e tal, e depois tivemos que vender, por questões financeiras, tivemos que vender aquela Kombi. O engraçado foi que vendemos ela completamente desmontada. Só no osso. E vendemos por um valor maior do que tínhamos pago. Sim. Porque nessa época as Kombis antigas começaram a valorizar. E o cara que comprou para reformar. Ele já tinha uma outra e comprou mais uma. E aí ficamos naquela... Ali foi duro também, foi bem frustrante. E aí levou mais uns anos até que a gente se reestruturou. E aí compramos a Rita Lee. Daí nós compramos a Rita Lee em 2015. Foi 2015 que a gente fez aqueles passeios todos lá para a Enseada do Brito no verão. Não lembro se foi 2014 ou 2015. Mas por ali. Nós compramos aí a Rita, que também veio só no osso, não tinha nada. A Rita, na verdade, o porquê a Rita, isso é um detalhe legal, assim. Quando nós começamos a ideia de montar uma casinha, eu pesquisei muito, nós pesquisamos muito, porque assim, de hoje, e isso é bem curioso, né? De quando nós começamos a nos mobilizar para montar a Kombi, para hoje, a diferença é brutal. Hoje você tem 500 mil pessoas viajando de Kombi, virou uma febre isso, né? Na época não tinha ninguém. E não tinha ninguém. Logo depois começou o Otaviano e a Vanessa. Quando a gente começou a montar a nossa Kombi, o Otaviano e a Vanessa começaram a viajar. Tanto que a gente entrou em contato com eles. Conversamos bastante com eles e tal. Então nós começamos a ver canais, somente na época só tinha o Otaviano e a Vanessa, e canais da Europa, muito europeu, argentino, né? Com projetos de Kombi, a gente começou a pegar umas ideias e tal. E aí fomos dar uma pesquisada em quem poderia produzir esses móveis para nós. Fazer cotação de preço e tal. Mas aí a gente viu que era muito caro, a gente resolveu meter a cara e fazermos nós mesmos. Só que um cara que monta, o Giba, né? O Giba ali de... Já conversei com o Giba. Então, o Giba que faz com teto alto, enfim, cara super gente boa, um cara bem legal mesmo. Ele nos falou assim, olha, mesmo que vocês não fizerem comigo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Comprem Kombis que sejam dos Correios, porque elas vão estar com uma quilometragem altíssima, mas eles têm uma manutenção muito rigorosa, elas vão estar muito bem conservadas mecanicamente. E a gente começou a pesquisar. Desde o início a gente sabia que queria uma furgão, pela questão de ter mais privacidade e segurança. Nunca quisemos uma envidraçada, a gente queria uma furgão mesmo. E aí a gente começou a pesquisar bastante, né? E encontramos, só que a maioria estava destruída, porque furgão normalmente é para levar pau, né? Caro, né? Encontramos uma no LX lá em... Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Liguei pro cara, o cara falou, não, pode vir, se tu não gostar eu te pago a viagem. Porque ela tá zero mesmo. E tava impecável, né? Fomos até lá no frio do caramba. Aí de novo foi uma correria. Vende o carro, nós tínhamos uma... Nós tínhamos uma Scenic. A Scenic. E a gente viajava e dormia no bagageiro da Scenic. Até então nós tirávamos os bancos traseiros, botávamos um colchão de casal e íamos acampar com a Scenic mesmo. Conheço muita gente que faz isso. Que é bem legal. Por que vocês colocaram o nome na Kombi de Rita Lee? Bom, porque o projeto era Mundo em Verde e Amarelo, né? Então a gente queria que fosse um nome que homenageasse algum brasileiro ou brasileira.
E aí ficamos pensando em vários nomes e tinha que ser um feminino, porque era a Kombi, né? Sim. E aí, eu não lembro, saíram algumas ideias assim, mas tanto eu quanto o Marcelo gostamos de rock and roll. E daí surgiu uma ideia, disse, tem uma roqueira que eu gosto, é a Rita Lee. Eu acho ela uma mulher com uma personalidade muito forte. Sim. E com uma cabeça, com uma mentalidade muito livre. Sim, né? Essa coisa alternativa, ela é muito cabeça, assim, né? E aí, daí veio a ideia e a gente resolveu homenagear a Rita Lee. E por que Mundo em Verde e Amarelo? Vocês pretendiam viajar, o que? Era só o Brasil? Então, porque a ideia original é dar uma volta ao mundo. A nossa ideia continua sendo essa. Ainda é essa? Ainda é essa. Esse é o plano. Muito provavelmente esse retorno não vai acontecer no Brasil, por exemplo. Não está claro isso ainda, não tem 100% definido aonde, mas provavelmente não vamos mais partir do Brasil, até por uma questão estratégica, assim. E em verde e amarelo porque nós somos brasileiros, temos orgulho de ser brasileiros e queríamos que isso ficasse muito claro, assim. Então, desde o início veio essa ideia do nome, né? Gente, eu espero ver vídeos de vocês viajando de qualquer maneira. Para mim não interessa que veículo, que forma. eu quero ver vocês na estrada, tá? Legal. E assim, vai ser uma alegria enorme. Quando o projeto for começar, pode ter certeza que eu vou estar lá torcendo por vocês, torcendo por essa volta ao mundo. Eu faço parte desse sentimento de quem ama viajar, de quem gosta de estar na estrada, de quem gosta de conhecer pessoas. Eu acho que isso é o que toca o nosso coração, é o que traz mais felicidade para a gente, né? Legal. E torcer para que vocês possam, o mais breve possível, iniciar esse projeto. E já pode adiantar que país que vocês vão começar ou não? Posso falar 2 opções? Não. Ou não posso? Você não vai bater depois. Tu falou que tu não ia dizer. Mas, na verdade, que não. Às vezes a gente se preocupa em falar, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, se a gente não conseguir realizar isso, as pessoas. Não. Ninguém vai cobrar de vocês, não, fica tranquilo. Na verdade, assim, hoje, né, nós temos 2 ideias básicas do que poderia ser, de que maneira poderia ser. Uma partindo dos Estados Unidos, por uma questão principalmente de custo, porque montar o carro lá é infinitamente mais barato do que aqui. Chega a ser ridículo a diferença. E então a ideia seria talvez ficarmos uns 2 anos fazendo a América do Norte, Canadá, irmos até o Alasca, Estados Unidos e México, talvez, né? E talvez descer até a América do Sul. Essa era a ideia inicial. Não se sabe ainda, porque é bem isso, assim. Tem uma série de fatores que vão influenciar na decisão final, né? Essa seria basicamente uma ideia. E uma outra ideia seria a partir de Portugal, partirmos de lá. Eu já morei 2 anos lá, tenho um irmão morando lá agora, então já seria, digamos assim, uma referência, né, um ponto de partida. E também não é tão favorável financeiramente quanto os Estados Unidos ainda, mas ainda assim muito mais favorável do que no Brasil, em todos os sentidos, financeiramente falando. E a Europa Portugal teria a facilidade de você estar muito próximo de N países, né? Isso te abre um leque muito grande de opções. Até por a título de informação, né? Essa semana ainda a gente estava pesquisando valores de motorhome usado na Europa, vimos em Portugal, vimos na Alemanha. E assim, nossa, ridículo. Chega a ser revoltante, porque é muito mais barato do que aqui. Muito mais barato quanto? A coisa no nível assim, ó, um motorhome que aqui no Brasil custa 1/3 do que custa aqui. Não, nem 1/3. Pensa assim, um motorhome aqui do Brasil que custa aí 300 mil reais, tá? Usado, não, né? mais do que isso, porque o 300 mil é uma Sprinter aqui. É uma Sprinter aqui, é uma Sprinter. Então assim, mais do que uma Sprinter, esses motorhomes maiores, um pouco maiores, e nós vimos lá usado, obviamente, né? Por 13 mil, 14 mil euros. 13 mil euros, 14 mil euros. É que o euro agora tá alto, né? Chega a ser revoltante, né?
Agora com essa alta do euro aí essa semana... Mesmo assim, ainda assim é muito mais barato do que aqui. Mas então, assim... Não dá. Só para a gente finalizar, como é que vocês estão pensando em ganhar dinheiro na estrada? Mas, enfim, né? É isso. Tá, só para a gente finalizar, como é que vocês estão pensando em ganhar dinheiro na estrada? Assim, ó, eu trabalho com publicidade. Hoje, praticamente 99%, né? Já não é mais nada presencial, é 100% online. E a Carla também está, digamos assim, aprendendo a fazer algumas coisas para me acompanhar nessa área. E temos a ideia seria isso, trabalhar online, com N produtos, digamos assim, N coisas. Mas que envolve vídeo, marketing e publicidade, basicamente isso. Legal. Sim, isso aí. Legal. Que é o que, na verdade, praticamente nos mantém hoje, né? Claro, a Carla tem um emprego fixo hoje, normal, né? Mas a renda do Marcelo é essa hoje, só que basicamente isso. A única coisa é que a nossa renda hoje é toda em reais. E a gente quer migrar para ter clientes fora do Brasil em dólar ou em euro. Porque não dá para sobreviver lá fora ganhando em real. Exatamente. Assim, eu, quando morei em Portugal, tive alguns clientes lá. Então, assim, é perfeitamente viável abrir mercado lá. Então, a partir do momento que você começa a receber em euro, já facilita a vida, né? Então, por isso que a gente fala que a gente está se preparando, então, não só financeiramente, mas principalmente estudando, aprendendo coisas novas para poder ter um leque de oportunidades maior. Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Legal. Gente, foi um prazer falar com vocês. Espero ter essa honra outras vezes. Muito pelo contrário, cara. Eu quero agradecer. Nós é que agradecemos muito pelo convite. A gente se sente honrado mesmo e muito feliz de participar do teu canal. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Que Deus abençoe cada viagem que vocês fizerem. Conhecer aqui online. Prazer enorme. Quem sabe ainda tenhamos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, né? Venham para Goiás. Vocês vão gostar de Goiás. Tem muita coisa boa aqui. Da mesma forma, se vocês quiserem dar mais uma escapada aqui para o sul, Santa Catarina, por favor, me mandem um WhatsApp que vocês vão ser muito bem-vindos. Gente, obrigado. Valeu mesmo. Sucesso. Tudo de bom. Beijo, tudo de bom. Obrigado.